Nós vamos agora voltar a falar sobre a tentativa de envenenamento que aconteceu no bairro de Pioca, aqui em nossa capital, Maceió. Vocês lembram do caso? Um homem invadiu a casa da ex, tentou contaminar a água com chumbinho. Ele pega uma seringa e acaba injetando. Nós mostramos esse caso no último sábado, no Fica Alerta aqui de sábado. A Polícia Civil entrou no caso. E eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo, para que a Mônica possa trazer as atualizações dessa situação. E eu quero saber, Mônica, já se tem novidades sobre a investigação? Porque no primeiro momento que ele foi pego no carro dele com a seringa e com o potinho, disse que era chumbinho. Depois ele acabou negando, dizendo que era um laxante. O que é que se tem de resposta sobre isso agora e qual era a intenção dele, na verdade? Boa tarde. Pois é, Wilson. Boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo. Sobre o conteúdo desse potinho, né? Uma hora ele disse que era chumbinho, depois ele disse que era laxante. Para ter certeza, todo o material foi encaminhado para a Polícia Científica, que deve fazer uma perícia, deve fazer exames periciais para detectar, de fato, que substância foi aquela que ele colocou dentro da água da ex-companheira dele. Ou seja, ele disse, cada momento ele disse, contou uma versão diferente, então, para ter certeza, a Polícia Científica vai fazer a análise desse líquido. Ele permanece preso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. E para a gente saber, né, quais são os próximos passos da polícia, o que é que se tem de atualização a respeito desse caso, vou conversar agora com a delegada Ana Luísa Nogueira, já está aqui com a gente. Delegada, ele permanece preso, né? Por quais crimes ele está sendo apontado? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. São 3 crimes graves que estão sendo investigados aqui pela Delegacia da Mulher. Primeiro é o crime de ameaça que ele cometeu durante o relacionamento e por isso que a vítima terminou rompendo aquele relacionamento abusivo e que originou o requerimento da medida protetiva de urgência. Ela tem uma medida deferida pelo Poder Judiciário desde o início do mês de novembro desse ano. O segundo crime é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Crime esse que originou a prisão em flagrante dele. E esse crime é até interessante dizer que a própria imagem da câmera de vigilância deixa muito claro o cometimento do crime. Ele invadiu a residência da vítima, ele não podia nem se aproximar da vítima, nem se aproximar daquela residência, porque havia um perímetro ali que ele deveria respeitar dentro da medida protetiva de urgência. E um terceiro fato, mais grave ainda, é a possível tentativa de feminicídio. Por isso, o material que foi recolhido pela polícia já foi encaminhado na data de hoje ao Instituto de Criminalística. E se constatar que aquele material era um material tóxico, era um material venenoso, passível de causar a morte da vítima, ele também vai responder por esse terceiro crime e a gente aguarda que, se comprovar, ele passe aí muitos anos recolhido dentro do sistema prisional. Delegada, o resultado desse exame, né, da análise desse material, deve sair em quanto tempo? Normalmente, o laudo que é encaminhado não por a gente, mas pelo IC, é encaminhado aqui para a Polícia Civil dentro do prazo de 10 dias. Além disso, também outras pessoas, outras testemunhas serão ouvidas aqui pela DEA1 para robustecer esse inquérito policial da tentativa de feminicídio, mas as outras 2 infrações penais também já estão praticamente concluídas e serão remetidas ao Poder Judiciário, o inquérito policial. Delegada, ele foi ouvido, o que é que ele alega, né? Qual foi a última versão oficial que ele deu para essa história? Ele foi ouvido, foi interrogado na sede da Central de Flagrantes, quando ele foi autuado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, porém ele nega que aquilo ali era venenoso. Ele alega que era, segundo informações passadas por ele, que achou que era só um medicamento para causar dor de barriga, palavras dele, na vítima. Mas, independentemente disso, nós temos provas muito robustas, inclusive a própria imagem, que deixa muito claro o cometimento do descumprimento da medida protetiva de urgência. A maioria dos agressores de mulheres, quando são ouvidos aqui na polícia, eles terminam negando o fato, enfim. Então, a confissão dele é irrelevante para a polícia. Mediante todas essas provas, né, e todos esses crimes praticados por ele, segue preso? Ele segue preso, ainda bem, felizmente, quando ele foi autuado em flagrante pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, como você colocou no início, e logo em seguida ele já foi encaminhado para o sistema prisional e está lá aguardando a decisão do Poder Judiciário. A gente aguarda que ele pegue uma pena grave, inclusive por essa terceira infração penal, que é a mais grave, que é a tentativa de feminicídio. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com a delegada Ana Luísa Nogueira, portanto está aí, Wilson. Diante de tudo isso, né, vários crimes cometidos, descumprimento de medidas protetivas,
possível tentativa de homicídio, né, tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Agora ele está à disposição da Justiça, segue no sistema carcerário e a gente aguarda, porque os desdobramentos desse caso, para ter a certeza da tentativa de feminicídio, é o resultado, o laudo pericial emitido pela Polícia Civil, pela Polícia Científica, né, atestando o que de fato tinha naquela seringa. Se era veneno para rato, se era laxante, qual era a substância que ele estava tentando, ou melhor, que ele injetou naquela garrafa de água, né? Que as imagens foram muito claras, mostraram bem a intenção dele. Boa intenção ele não tinha, né? Agora a gente aguarda os desdobramentos e o resultado do laudo da Polícia Científica. Wilson.